Isso sou eu tentando fazer cara de azulejo. Fala, oficineiro, tudo bem com você? Seja bem-vindo a mais um vídeo da Oficinas Lúdicas. Eu sou Laís Lima e esse é mais um vídeo da série 4 Temperamentos, que faz parte do quadro Perfil do Jogador. Lembrando, antes da gente começar esse vídeo, que já existem outros 2 vídeos da série 4 Temperamentos aqui no canal. É só ir aqui no card, na playlist Perfil do Jogador, e você já vai encontrar os vídeos do perfil colérico e do perfil sanguíneo. Semana que vem a gente vai falar sobre o melancólico. Essa semana a gente vai falar sobre o fleumático, sobre o meu perfil predominante. Pode não parecer, mas já é uma característica do fleumático. Não parece, mas é. Aqueles que são simbolizados lá na teoria de Hipócrates pela fleuma. E aí eu tentei pesquisar o que é fleuma na medicina oriental. E eu só encontrei que é um tal de um muco que é liberado pelas partes mucosas do nosso organismo. E servem basicamente para expelir a saliva, o muco lá da tosse, as cacas do nariz. Só serve para isso. Se você souber para que serve a fleuma, comenta aqui para mim, que vai servir bastante para eu entender por que isso está relacionado com o meu perfil. O elemento que simboliza o fleumático é a água e a estação é o inverno. Sabe aquele amigo que você tem que é frio e calculista? Chega a ser insensível, que é incapaz de chorar com um filme de drama, quiçá com um livro. Muito provavelmente esse amigo seu é um fleumático. E por que é a água que simboliza esse temperamento fleumático? Porque a água é o elemento que mais consegue se adaptar à forma do ambiente que ele está. Se você coloca a água dentro de um recipiente, ela vai assumir a forma daquele recipiente. Se você coloca uma faca dentro da água, você não vai ter resistência nenhuma de enterrar aquela faca ali. Essa é uma das características mais marcantes do perfil fleumático, além de ele parecer que é insensível, que é a flexibilidade. Essa é a palavra que eu coloco para o perfil fleumático. Não é insensibilidade, não é frieza. Por que flexibilidade? Primeiro porque o fleumático é um perfil que é muito observador. Antes de ele fazer qualquer coisa, ele pensa muito antes de agir e pensa com racionalidade mais do que com a emoção. E isso faz com que ele seja muito flexível, ou seja, ele consegue se adaptar através da observação inicial que ele faz. Isso também leva ele a conseguir se adaptar mais facilmente às emoções daquele lugar. Ele consegue assumir a forma e falar do jeito que as pessoas conversam com ele, assumir essa mesma linguagem. E aí puxa também um link para uma outra característica do fleumático, que é o pacifismo. Eu sofro com isso porque eu falo para todo mundo que eu sou tímida. E eu realmente sou tímida. Só que eu consigo disfarçar a minha timidez, porque eu sou cara de pau. Eu não tô dizendo que o fleumático é cara de pau. Tô dizendo que ele consegue disfarçar aquilo que tá acontecendo dentro dele. Então o fleumático, diferente do sanguíneo, que já chega no lugar e já vai falando: "Ei, pessoal, cheguei, tudo bom com vocês? E aí, como é que vocês estão?" O fleumático chega no mesmo lugar falando: "Tudo bom? E aí, como é que você tá? Tudo bem? Olá." É o menestrel. Ele é introvertido por natureza. Isso caracteriza uma timidez, só que ele consegue, diferente de outros temperamentos como o melancólico, que a gente vai ver na semana que vem, ele consegue disfarçar essa timidez e todos os sentimentos e as reações que estão dentro dele, que são muitas. É o tipo de pessoa que está com cara de paisagem, eu costumo dizer com cara de azulejo, que você olha para a pessoa e não tem a menor ideia do que a pessoa tá pensando, mas por dentro ele tá fervendo, tá explodindo. Então os fleumáticos dificilmente perdem o controle. Para eles perderem o controle é preciso muita informação ao mesmo tempo e acumuladas e somatizadas ali. Nesse vídeo eu vou falar muito de mim porque o meu perfil predominante é muito raro a pessoa conseguir me deixar nervosa, mas as emoções ficam lá dentro. E aí quando explode, meu irmão, os fleumáticos gostam do silêncio, gostam da rotina, geralmente são muito caseiros, gostam muito de ficar em casa. Inclusive na quarentena, acredito eu que o perfil fleumático tem se dado muito bem. O sanguíneo que precisa ficar saindo de casa o tempo todo para encontrar o povo.
Isso não quer dizer que a gente não goste dos nossos amiguinhos. Só não é muito expansivo, sacou? O fleumático também tem uma característica de ser muito organizado e ele não é um líder por natureza. Ele pode assumir a liderança se ela for designada a ele, mas tomar a iniciativa para assumir um perfil de liderança é muito difícil. Assim como é difícil também o fleumático ter alguma opinião pública ali na hora, numa reunião, por exemplo. É muito difícil eu levantar a mão numa reunião para falar a minha ideia, porque primeiro eu observo tudo e aí nessa observação, quando o meu HD mental cria a ideia, o papo já tá em outro lugar. E geralmente essas ideias são mais analíticas, são mais planejadoras. Então daí, dessas características, você já pode tirar mais ou menos o perfil do jogo que agrada mais o fleumático. Como eles são muito observadores, muito detalhistas, muito perfeccionistas, inclusive em alguns momentos, com certeza os fleumáticos são um perfil mais voltado, eles têm a tendência a gostar mais de jogos Eurogames. Os jogos abstratos também podem agradar muito a eles. Por isso que eu peguei, inclusive, o azul para colocar como imagem de capa do vídeo, porque é um jogo abstrato que envolve muita estratégia, muita análise, muita matemática, muita síntese no final das contas. Eu não gosto muito de matemática, eu gosto da lógica que existe por trás da matemática. Isso é muito característico do fleumático. O azul é lindo, é maravilhoso, mas não é necessariamente a arte do azul que me chama mais atenção, apesar do meu segundo temperamento predominante ser o melancólico. O melancólico tem muita atração visual pela arte, mas o que mais me chama atenção no azul é justamente essa análise que você precisa fazer dentro do jogo, uma análise abstrata e mais lógica. Outro jogo mais leve, mais light e abstrato também, que poderia representar o fleumático, é o Química Maluca, lançada pela MeepleBR, que é um jogo de química, só que além da química envolve muita lógica. Na verdade, o fleumático ele se sente atraído pelo desafio da superação lógica. Então, por exemplo, aqui no Química Maluca, você tem que ir fazendo as moléculas, você tem que ir mexendo os hexágonos e mexendo esses pontinhos aqui. O tema da química tá ali só por estar. O lance do jogo, a sacada do jogo é você pegar essa lógica de saber quando movimentar, o que peça colocar, que peça tirar. O Genial, ele é um jogo genial. Pouca gente gosta dele. Inclusive, eu passei um bom tempo sem gostar dele porque eu não entendia a genialidade da abstração desse jogo. Ele é um xadrezão. Na verdade, é uma mistura de dominó com xadrez. E aí tem outros jogos ali abstratos também. Tem uma porrada de jogo mais voltado pro abstrato e pro euro, né? Para aquelas pecinhas, cubinhos de madeira que você pode imaginar qualquer coisa sendo eles. Alguns jogos podem ser muito difíceis para o fleumático lidar, porque ele é muito indeciso. Então, jogos que envolvam muitas opções de decisão, o fleumático ele se sente atraído pela superação de tentar vencer todas aquelas múltiplas decisões. Mas com certeza durante a partida ele vai ficar completamente perdido sem saber o que fazer. O fleumático também tem a tendência de gostar de jogo de combo, de você ir pegando uma estratégia e outra e vendo qual é a melhor. Então é isso, pessoal. Eu teria muito mais para falar do fleumático, mas pro vídeo não ficar muito gigante, eu espero que eu tenha te ajudado a entender um pouco desse grande universo dos jogos de tabuleiro e relacionando agora com a parte da personalidade, da psicologia. Próxima semana, Melancólicos. Um abraço e fui!